Graças a Deus. Que o Espírito Santo abra a sua mente, amiga e amigo ouvinte, para que você possa compreender a sua voz, entender a sua palavra, perceber o que Ele quer de você, para que você então obedeça e venha tirar proveito dessa obediência. Obedeça, toma atitude e seja beneficiado pela sua própria fé, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois é, quando a gente fala em fé, as pessoas normalmente pensam que nós estamos falando de religião, de igreja, de denominação. Quando a gente fala em fé, a gente está tratando do poder de Deus dentro de nós. Deus nos dá a fé para que nós nos aproximemos dele. Essa é a razão da fé. Quer dizer, a fé é um instrumento para que nós nos aproximemos de Deus. Eu diria, a fé é uma ponte para você chegar até Deus. Só através da fé se pode chegar até Deus. Então, ela é uma ponte. Mas você tem que usar a ponte, você tem que atravessar a ponte, você tem que se aproximar de Deus. Do contrário, a sua fé não vale nada. Nada, absolutamente. Pois, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amiga e amigo ouvinte, se você tem fé, mas não pratica essa fé, não age essa fé, então tal fé não vale nada para você, não tem valor para você. Um exemplo de fé em exercício. Exemplo de fé em exercício. Você é uma pessoa que crê em Deus, tem certeza que Deus existe. Você conversa com Ele, você fala com Ele, você vai na igreja, você ouve a palavra dEle, você ora. Enfim, você tem alguns procedimentos que você exercita a fé. Só que, quando se trata de um assunto pessoal, quando se trata de um problema pessoal, você fica orando quando você deveria tomar atitude. Ora, minha amiga, meu amigo, se você fizer isso, não vai tomar posse daquilo que você quer. Por exemplo, apenas um exemplo. Você tem fé no Senhor Jesus, você vive uma fé sincera nele. Você conhece a palavra de Deus. Mas você, por exemplo, é casada e você vive apanhando do seu marido. Você vive apanhando, você parece saco de pancada. E você crê assim, não, mas eu não vou
deixar o meu marido porque ele é meu marido. A Bíblia proíbe. Espera aí. Nós temos que saber que tudo tem limite. Deus nos dá inteligência para que possamos aplicar essa inteligência com fé. Então você apanha do seu marido, mas tem fé em Jesus. E você fica orando, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Não deixe meu marido me bater, não deixe meu marido me bater. Mas não há nenhuma resposta. E você continua apanhando. Você vai continuar apanhando até morrer? É isso? Será que Deus aprova isso? O que Deus faria no seu lugar? Hein? O que ele faria no seu lugar? Bom, eu vou sair de casa, ou eu vou mandar ele embora de casa, eu vou pedir o divórcio, eu vou sair fora. Eu não vou ficar aqui apanhando, sendo saco de pancada e orando, ó Deus, ó Deus. Não adianta. Ele te deu sabedoria para você agir. Não, meu Deus, eu não aceito isso. E você ou ele tem que sair de casa. Ou um dos dois tem que tomar uma atitude. Porque você está colocando a sua fé em prática, você está assumindo a sua fé. Poxa, não é justo que eu apanhe do meu marido, que eu creia em Deus e fique apanhando do meu marido. Eu sirvo meu Deus e apanho do meu marido. Como é que pode? Então, você toma uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé. O que é atitude de fé? Bom, eu vou deixar, meu Deus, eu não aceito essa situação. Eu vou sair de casa, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou ficar lá. Se ele me quiser, agora, ele vai ter que se converter, ele vai ter que ter a minha fé, ele vai ter que me respeitar. Enfim, quer dizer, você orou a Deus, imediatamente tomou uma atitude. Isso é fé em prática. Então, eu digo para você, não adianta eu ficar simplesmente orando e esperando que alguma coisa seja feita. Não, eu lembro que Moisés, liderando o povo de Israel na saída do Egito, quando chegou diante do Mar Vermelho, Moisés se viu apertado, porque ele tinha milhões de pessoas liderando e aquelas milhões de pessoas, velhos, crianças, mulheres grávidas, animais, enfim, você pode entender, pessoas de idade, pessoas enfermas, enfim, ele não podia correr. Mas atrás de Moisés vinha o exército de Faraó para dizimar aquele povo. E na frente o Mar Vermelho. Dos lados, altas montanhas. E Moisés não tinha saída. Ele não podia voltar para trás porque o povo iria ser sacrificado. Não podia ir para frente porque tinha um Mar Vermelho. Não podia ir para os lados porque tinham altas montanhas. Ele estava encurralado, literalmente encurralado. E ele começou a orar. Ó Deus, ó Deus. E Deus falou para ele, por que você ora para mim? Por que você ora a mim? Diga ao povo que marche, rapaz. Vá em frente, eu não falei para você atravessar, vá em frente, usa o seu cajado. O cajado de Moisés é a fé, representa a fé, simboliza a fé. Então, com o cajado, a gente vai aonde a gente quer. Por quê? Porque ele nos dá autoridade, poder para remover as dificuldades. Então, às vezes, a pessoa apela para o que é mais fácil e fica esperando, porque fazer oração é mais fácil. As coisas mais simples que tem
é falar, ó Deus, faz isso, ó Deus, faz aquilo, Senhor, faz isso, faz aquilo. E se a pessoa não toma atitude, o que adianta ela ficar orando? Deus falou, por que você ora a mim? Vai, diga ao povo que marche, usa o seu cajado. Foi então que Moisés parou de orar e foi em frente. E agiu a sua autoridade. Agir a fé é agir a sua própria autoridade, o seu próprio poder. Então você tem que aprender a usar, fazer uso da sua fé, colocar a sua fé em prática. Não tem nada a ver com religião. Tem hora que você tem que orar mesmo. Quando você se vê numa situação, você, ó Deus, me ajude. O que eu faço? Qual é a direção que o Senhor me dá? Eu não sei o que fazer. Estou desorientado. Aí sim você tem que orar. Mas quando você ora, o Espírito Santo te dá a direção, não tem mais que orar, você tem que fazer o que ele mandou. Você tem que obedecer. Você tem que agir a sua fé. Então, amiga e amigo ouvinte, esse como é que se diz? A química da fé. É o procedimento da fé. É isso que as pessoas têm que agir, têm que saber fazer. Não adianta ter fé se não age a fé. Não adianta ter fé se não obedece o impulso, a intuição da fé. Você tem que saber como agir e agir, tomar atitude. Aliás, na escola do amor, é justamente isso. Quando nós temos essa reunião especial para a família, para o casal, para a construção de um lar, todas as quintas-feiras é justamente para isso, para ensinar as pessoas a agirem a fé, exercitarem a fé. Por exemplo, você está enamorada de um rapaz ou de uma jovem, você está enamorado de uma jovem, muito bem. Ou você vai se casar, você conheceu uma pessoa e quer se casar com essa pessoa. Digamos que essa pessoa, ela é bonitinha, é bacaninha, é educada, tem todos os, digamos assim, tem todos os predicados, mas é uma pessoa que não tem palavra. Não tem palavra. Como é que você vai se unir com uma pessoa que não tem palavra? Que é mentirosa, que chega atrasado, diz uma coisa e não cumpre. Quer dizer, você está arranjando sarna para se coçar. Porque você está apaixonada por uma pessoa que você sabe que não combina com você. Você é uma pessoa correta. Você é da justiça. Você serve a justiça. Mas você sabe que aquela pessoa que você está apaixonada, ela não serve a justiça. Aí você fica pensando assim, não, mas depois que eu me casar, eu vou levá-lo para a igreja. Não seja boba, minha amiga, meu amigo. Não seja infantil. Não seja assim tão infantil. Porque você sabe que isso é difícil acontecer, muito difícil. É mais fácil uma maçã podre estragar 1000 maçãs boas do que 1000 maçãs boas curarem uma maçã podre. Não existe isso. É difícil isso. Pode até acontecer, mas eu não sugiro. A Bíblia já fala diretamente. O apóstolo Paulo orienta. Quem é da luz não pode se unir com as trevas. Que união há entre a luz e as trevas? Que casamento há entre aqueles que servem a Deus daqueles que servem a Baal? Ou que servem ao Senhor deste mundo, ao Senhor do pecado? Que comunhão há? Então, como é que você acha que vai dar certo? O máximo que pode dar certo é na lua de mel. Mas acabou a lua de mel, começa a lua de fel. Então,
minha amiga, meu amigo, a fé tem que ser colocada em exercício todo dia, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Você está, por exemplo, para atravessar uma rua e fica naquele, vai, não vai. O carro, está vindo um carro longe. Dá para você atravessar, mas você fica naquela indecisão. Você fica naquele chove ou não molha. Quando o carro se aproxima, você cisma de passar, aí já era. Vai acontecer desastre, vai acontecer atropelamento. Então a fé mostra com clareza o que é certo e o que é errado. E você tem que seguir o que é certo, o que é justo, o que está de acordo com a vontade de Deus. Então você está colocando a fé em prática, exercitando a fé. Porque ela é o poder de Deus para você tomar posse daquilo que você precisa. Você precisa saber o que, quando tem que orar e o que orar. Porque também não adianta você ficar orando, jogando conversa fora. Tem horas que você tem que orar. Ó Deus, eu preciso de ajuda. Eu vou, por exemplo, fazer uma prova. Eu vou fazer a prova no Enem. Eu estudei, eu queimei as pestanas, eu me empenhei. Agora eu vou orar. E eu peço que o Senhor coloque na minha cabeça, me faça lembrar de tudo que eu aprendi, que eu estudei, para que eu não venha esquecer. Isso é oração. Aí você está colocando a sua fé em prática de forma inteligente. Você estudou e depois foi para a prova e pediu a Deus, ó Deus, me faça lembrar do que eu estudei. Muito bem. Então aí sim Deus vai, é uma ação da parte de Deus. Agora, se você não estuda, você não está nem aí. E na hora da prova você fala, ó Deus, me ajuda aqui a passar. Aí não dá, minha amiga. Então é uma oração inútil, está jogando conversa fora. A fé é seguida de atitudes inteligentes, atitudes conscientes. Jesus ensina a usar a fé. Quando um homem vai construir uma torre, antes de lançar os fundamentos dessa torre, ele senta, faz os cálculos para ver se os recursos que ele tem dão para terminar a torre. Ele faz os cálculos e verifica, vai dar sim para mim terminar. Então, ele vai construir a torre. Agora, se a pessoa vai construir uma torre, não faz os cálculos e vai pela fé, aí, minha amiga, você não está apelando para a fé, você está apelando para a mágica. Você começa a construir uma torre e diz, agora, meu Deus, me dá dinheiro para poder construir, terminar essa torre. Não, não dá, poxa. Por que que você não fez os cálculos? Você não viu que não ia dar? E agora? De onde você vai surgir dinheiro? Você quer que eu faça cair dinheiro do céu para você? Você quer que eu faça mágica? Então, Deus não dá a fé de forma aleatória. Ele dá a fé de forma consciente. Que a gente toma atitude de forma inteligente. A gente pesa, avalia. Ora, eu posso. Até mesmo para seguir Jesus, até mesmo para entregar a vida para Jesus. Você vê que quantas pessoas entregam a vida para Jesus e depois acabam desanimando da fé, desistindo da fé. Não é verdade? É ou não é? Pois é. Por quê? Porque essas pessoas não se avaliaram. Eu lembro
que eu levei um ano meditando na palavra de Deus. Um ano. Eu me entregava, é verdade, mas dentro da igreja. Fora da igreja, eu tomava a minha vida de volta. Então não adianta. Até que um dia eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Agora eu quero levar a sério. Aí eu comecei a ser dizimista, comecei a praticar o dízimo, porque a primeira coisa que o convertido faz é acertar com Deus os seus dízimos, as suas primícias. Então eu comecei a ser dizimista. E a partir daí eu comecei fui batizado nas águas e etc. Fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer. E aí aconteceu um novo nascimento. Então, minha amiga, meu amigo, eu espero ter contribuído para despertar a sua fé inteligente.